Mateus 5, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Verso 20 ao 26. Louvado seja Deus. Última ceia do ano. Nós sabemos que a ceia fala sobretudo sobre a salvação, o perdão liberado no Calvário, mediante o sacrifício de libação, né? A palavra libação significa sacrifício em forma líquida, né? Ou seja, o sangue do Cordeiro que foi imolado no Calvário, né? O Cordeiro Santo de Deus que derramou a sua vida. Então a ceia fala disso, né? Dessa entrega voluntária, né? Desse amor que se deu até a última gota de sangue. E é importante a gente encerrar essa última ceia ouvindo um pouquinho a respeito do sacrifício de Jesus e também da ação que nós, como novos convertidos, devemos ter, que é a respeito do perdão. Diz assim as Escrituras Sagradas, verso 20 de Mateus 5 a seguir: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Pai, mais uma vez, eu oro a Ti, na companhia dos Teus filhos, pedindo que o Senhor, Pai, por meio do Teu Santo Espírito, revele, Senhor, esta palavra a cada um dos corações. Essa palavra nos fala de uma forma clara a respeito do relacionamento com os nossos irmãos, ou com o nosso próximo, enfim, com aquele que está no nosso raio de ação. Senhor, nos dê um coração capaz de perdoar, capaz de receber também um pedido de perdão, porque muitas vezes nós somos egoístas, somos maus, perversos, incapazes até de receber um pedido de perdão de alguém, fechamos o nosso coração. O Senhor nos ajuda, pois lá na cruz do Calvário, o Senhor nos deu a maior lição de todas, que é a do perdão. Não merecíamos, éramos réus, culpados, merecedores da pena, mas o Senhor pagou o escrito de dívida, a promissória que pesava contra nós, foi rasgada, e nós nos tornamos livres, não mais devedores, mas livres. Amém. Meus queridos, final de ano é tempo de balanço, não é verdade? Balanço nas lojas, balanço pessoal, é tempo de introspecção, é tempo de retrospectiva, é tempo de autoanálise, é tempo de... Tem uma palavrinha que chama, um pouquinho difícil de falar,
trava-língua, mas ela é interessante, é prescrutar, né? O que é isso? É cavar fundo, né? É ir lá no fundo, lá no âmago, no cerne da alma, tá? Então, é tempo disso, de análises profundas. E quando se diz respeito a relacionamentos, muito mais. Nós estamos encerrando mais um ano. E como somos seres humanos, possivelmente, fatalmente, nós fomos feridos de alguma forma, alguém nos feriu, e os que nos ferem geralmente são os nossos amigos e aqueles que a gente ama, porque inimigo não fere, irmãos. A gente não tem inimigo, né? Mas a gente talvez tem pessoas que por conta de Jesus e do que Jesus fez em nós, né, o inimigo que muitas vezes a perturba, a induz, não gosta da gente, né? Mas aquele que a gente reputa como alguém que tem uma inimizade contra nós, não nos fere. Porque alguém que não gosta de mim, que tem alguma atitude que me prejudica, ou uma falta de atitude que nos machucou. Nada. Ixi, eu sou um amor de pessoa, né? Um doce, né? Sou um docinho de coco. Não lembro. É o ditado, né, de que quem bate esquece, né? Mas quem apanha lembra, né? Então, fatalmente, nós fizemos as duas coisas. E aí é tempo da gente meditar, é ceia. A ceia nos remete à maior liberação de perdão que já houve na face da terra, que milhões de pecadores são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, é válido a gente fazer essa análise. E uma coisa que me cutucou essa semana foi uma postagem de um pastor que eu tenho muita consideração, um homem de Deus. Pessoa, não é porque a pessoa fala algo que de repente a gente entende não ser bíblico ou não ser de Deus, que ela não presta, né? Eu já falei coisas das quais eu me arrependo, irmãos, até em púlpito. A gente cresce, a gente aprende, ninguém é perfeito. Mas essa postagem mexeu comigo, me deixou triste e por um lado preocupado, porque muitas pessoas reagiram de forma positiva, concordando com a frase que ele postou, e é uma frase dele mesmo, né? Não é uma frase que ele pegou de um outro autor. Então a frase é a seguinte, nesse ano, eu aprendi várias coisas novas, mas a principal delas é perdoar e cortar acesso. Quem me feriu está perdoado, porém não tem mais acesso. Eu fiquei preocupado, irmãos, porque é um pastor muito querido, e talvez, na verdade, foi até um derramar ali de um sentimento de frustração dele com alguém, mas essa frase não se encaixa nas Escrituras Sagradas. Perdoar e cortar acesso. Eu vou para as Escrituras e eu não vejo isso, irmãos. Eu vejo um Jesus que foi traído brutalmente por Pedro. Pedro negou ele em face. E eu vejo um Jesus que foi capaz de ir lá na beira da praia, onde Pedro havia voltado a pescar, e ele manda chamar Pedro. Pedro vem. Pedro estava, com roupa de pescaria, estava numa situação, não estava no traje alinhado, como ele costumava andar como discípulo. Ele até sente vergonha por isso. Mas Jesus chama Pedro lá e faz o quê? Ele não corta o acesso, mas ele abre acesso. Ele restaura o vínculo da comunhão. Então, perdoar é, acima de tudo, restaurar o vínculo da comunhão. Claro,
existem situações específicas que não permitem mais que você libere acesso. Quando há risco à vida, quando há risco à integridade, quando há algum tipo de risco seu ou da sua família, ok, né? Uma mãe que vai lá na penitenciária, a mãe de um filho que foi assassinado, que é tocada por Deus a ir lá fazer uma visita para o algoz do seu filho, o assassino do seu filho, como eu já vi muito na televisão, mães que perderam filhos assassinados, mas que tocadas pelo Senhor foram até o presídio e fizeram o quê? Eu libero perdão sobre a sua vida. Isso você já deve ter visto, eu já vi acontecer. Agora, logicamente, que ela não vai liberar o acesso à sua casa, o seio do seu lar, para que aquele que assassinou seu filho conviva ali no meio. A não ser que haja uma transformação futura muito grande na vida dessa pessoa. Então, claro, há situações, mas são pequenas, poucas. Em via de regra, perdoar significa restaurar o acesso, restaurar o vínculo. Você já pensou se Jesus, ao se entregar no Calvário, e ressuscitando ao terceiro dia, reunisse os seus discípulos, glorificado e transformado, passarinho, e dissesse assim: Pedro, Tiago, João, tal, é o seguinte, eu morri por vocês, eu perdoei vocês no Calvário, reconciliei vocês com meu Pai, mas nunca mais vocês coloquem meu nome na boca de vocês, e nem peçam a minha ajuda. Eu perdoei, mas cortei o acesso. Eu não consigo, não existiria vida cristã, porque a base da nossa vida cristã é Cristo, e Ele mesmo disse que Ele preparou para nós um novo e vivo caminho através do seu sangue. O véu do templo se rasga de alto a baixo, liberando acesso ao Santo dos Santos. Então, meus queridos, no que tange ao perdoar, perdoar não é cortar acesso, perdoar é restaurar o acesso, é restaurar o vínculo dentro daquilo que é possível. O tema da mensagem dessa noite é: aquele que muito foi perdoado deve perdoar ainda mais. Não precisa abrir não, primeira carta de João, capítulo 4, verso 20, diz assim, ó: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Faz todo sentido, não é verdade? Nós não temos para onde correr, meus queridos, nós precisamos correr em direção dessa mesa, nós precisamos correr em direção do que ela fala. O corpo que foi transpassado, moído, o sangue que foi totalmente vertido, nos reconectou com o Pai. Cristo agora, à direita de Deus Pai, se tornou o nosso advogado, nosso intercessor. Você sabia que quando você ora, e você já percebeu que toda oração nossa termina em nome de Jesus, por quê? Porque Ele é o nosso intercessor. É Ele que intercede diante de Deus por nós, tudo passa por Ele. O Espírito Santo nos faz orar como convém, Ele nos ensina a orar da forma adequada, porque a gente só oraria pataquada. Se não fosse o Espírito Santo, só ia sair: Senhor, eu quero a BMW, eu quero a casa na praia, eu quero isso, eu quero aquilo, e só ia sair isso, né? Daí para pior. Mas o Espírito Santo nos ensina a orar como convém. E aí a gente consegue até, olha só, fazer o que a gente faz às quintas-feiras aqui. Nós temos um ministério de intercessão aqui, toda quinta-feira. Irmãos e irmãs e jovens, a gente se reúne aqui, dá as mãos. Sabe o que a gente faz 1 hora aqui? Nós oramos em prol dos outros. Nós não fazemos nenhuma oração para nós e pela nossa família. A gente ora pela causa desse mundo todo aí, por todas as pessoas. Vê se não for o Espírito Santo, irmãos, fazer isso. Se eu e você gastaríamos 1 minuto para orar por alguém, a gente só oraria por nós.
A gente só pensaria no nosso imbigo, como diz os antigos. Não é nem umbigo, é imbigo, né? A mesa, irmãos, e o ato da ceia tem como principal objetivo trazer à memória o nosso Salvador. E nos lembrar que hoje podemos participar dela porque Cristo nos perdoou. Irmãos, ia ser muito triste. Ia ser muito triste se Jesus tivesse se entregue por nós e cortado o acesso. Meu Deus, não dá. Eu tento imaginar a vida cristã, não dá, Jesus é o centro de tudo. Por mais que eu seja falho, pecador, e eu sou muito, mas, irmãos, eu erro, Jesus está lá. Eu acerto, não fui eu, foi Jesus. Eu monto no meu carro e escapo de um acidente, Jesus. Ninguém grita, obrigado, capiroto, né? É Jesus, até o ateu grita, Jesus, né? Quando o caminhão vem na direção dele, ele até esquece que é ateu. Tudo é Jesus, irmãos, por Ele, né? Não tem um louvor, é Ele, por Ele, né? Ele é tudo. Agora, por que nós temos essa dependência, essa necessidade? Porque Ele nos perdoou e nos liberou acesso ao trono da sua graça, não é verdade? Aquele que muito foi perdoado, deve perdoar ainda mais. Primeira coisa que, meditando aqui, o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos, perdoar ao próximo é uma condição obrigatória a todo aquele que almeja os céus. Então, perdão, irmãos, não é opcional, perdão é obrigatório. A gente precisa perdoar. E como você já deve ter ouvido muitos pastores pregando, e tem o pastor Cláudio Duarte, mesmo engraçado, aquele jeitão dele, ele tem um vídeo explicando perdão muito bacana. Perdoar não é apertar um botãozinho lá, deletar igual tem no computador e esquecer tudo. Irmãos, eu confesso que eu me lembro de muita gente que me magoou. Eu não esqueço até hoje. Não consigo esquecer de gente que me fez mal. Não tem como. Você não esquece. Porque perdoar não é esquecer, não tem como. Perdoar é, mesmo lembrando do que me feriu e de quem me feriu, eu ter a capacidade de entender que o que Cristo fez por mim na cruz, os pecados que eu cometi contra Ele foram muito piores, por incrível que pareça, foram muito piores do que aquela pessoa fez contra mim. E se Ele não cortou o acesso para mim e me perdoou, eu também preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Perdoar é você olhar para quem te feriu e ter paz no seu coração. A Beth me magoou demais, um exemplo, tá, irmãos? Magoou demais, profundamente, ela fez uma coisa assim horrível. Mas como é que eu sei que eu perdoei? Quando eu consigo olhar para ela, conviver com ela, vir na escola dominical nos cultos, dar a paz do Senhor para ela, e eu já não sinto mais, ou melhor, eu não tenho mais ressentimento. Eu não ressinto mais aquela dor. Eu sei que ela me machucou, eu lembro perfeitamente, eu vou morrer e não vou esquecer. Mas eu não tenho mais ressentimento. Eu não tenho mais. Não me ressinto mais com aquilo. Então isso é um claro indicativo de que eu perdoei. E perdoar é necessário. Porque perdoar faz melhor para quem foi ferido do que para quem feriu. É um agente libertador. Jesus disse que se a nossa justiça não ultrapassar as aparências, a religiosidade, a falsidade, jamais participaremos do seu reino celestial. Está lá no verso 20 que a gente leu, porque eu afirmo, Jesus está falando aqui para os fariseus, que se achavam o top dos tops, porque eu afirmo, que se a justiça de vocês não exceder, não ultrapassarem muito, ou melhor, Jesus dizia à multidão, falando acerca dos escribas e fariseus, que eram como sepulcros caiados, tinham aparência, mas não tinham interior, eu afirmo, que se a justiça de vocês não ultrapassarem muito, a dos religiosos, escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Quem eram os escribas e fariseus?
eram os religiosos da época. Tinham aparência, tinham vestimenta, tinham gestual de homens extremamente religiosos, mas por dentro carregavam a rapina, a podridão, a maldade. E Jesus está dizendo que se a gente não exceder em muito esse tipo de comportamento, nós não entraremos no reino dos céus. Mateus 6, verso 14 e 15, Gisele, por favor. Obrigado. Olha só o que Jesus está dizendo aqui no famoso Sermão do Monte. Por quê? Se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, esses versículos traduzem para nós a importância de perdoar, e de como perdoar não é opcional. Por que eu devo perdoar? Porque é uma atitude cristã, é uma atitude de um coração regenerado, transformado, coração que é ensinado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. É um louvor tão bonito que a gente canta. Alguém disse assim uma vez: eu não concordo cantar esse louvor. Essa hora é a hora que a igreja mais mente, né? Irmãos, o louvor é lindo, maravilhoso. O problema não está na canção, o problema está em mim. Se eu cantar com ódio, com mágoa, quem pecou fui eu. A letra é linda. O pastor Lucinho criticou, esse louvor é ele, né? É ele, por ele. Criticou, disse que não vai cantar na igreja dele mais. Bobeira, o louvor é lindo, é de entrega a Cristo. O problema não está no louvor, o problema está em quem canta. Se eu não vivo o que eu canto, eu peco. Então vamos tratar de viver, não é verdade? A questão não é o louvor, às vezes é, nesse caso não. Tem louvor por aí que não dá, né, irmãos? É antibíblico, né? Mas esses têm fundamento bíblico. Então o problema está em mim e não no louvor. Corpo e família, louvor lindo, deve ser cantado. Agora, se verdadeiramente o meu coração foi regenerado. O que é um coração regenerado? É um coração que foi mudado, transformado, limpo, ajustado pelo sangue de Cristo. Então, perdoar ao próximo é uma condição obrigatória a todo aquele que almeja os céus. Então, se você é daquelas ou daquele que eu acredito que quer passar a sua eternidade com Cristo, com os seus anjos e com a igreja de Jesus, né, os salvos, então não nos resta outro caminho, irmãos, é perdoar, perdoar. Até porque você também peca. Você não é a última bolacha do pacote como você pensa. Eu não sou, não somos. E quem não perdoar não recebe perdão, não dá, a conta não fecha, não dá. Eu preciso do perdão de Deus todo santo dia. Segundo, a falta de perdão e a troca de insultos resultarão em maldição e perdição se não forem tratados. Olha o verso 21 e 22 de Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo, em algumas versões está raca aí, tá? É tolo, idiota, insignificante, tá? É mais ou menos isso. Será réu, e quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, meus irmãos, a questão é séria, muito séria, né? Houve problema, houve dificuldade, gerou-se algum atrito. Qual que é o conselho que a Bíblia dá para nós? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. A gente pode até se irar, irmãos, acontece. Mas o que a gente tem que fazer? Isso com o marido, isso com os filhos, isso com os amigos de trabalho, isso com os irmãos de igreja, isso vale para tudo. Irou, pecou, disse o que não devia,
brotou um sentimento de amargura ali, o mato, quanto mais cedo você pegar a enxada ou enxadão e arrancar ali, melhor. Se você deixar, principalmente o colonhão, se você deixar o colonhão ali crescer, desenvolver, ele vai dar um trabalho para você tirar. A batata dele lá, a raiz dele afunda de um jeito. Eu já vi gente de 100 quilos grudar no bicho assim, irmãos, e fazer força e não arranca, não tira. Não tira, igual mandioca quando fica velha demais. Camarada forte gruda, quebra em cima lá o pé, lá, mas não sai a raiz. A mesma coisa é a questão do perdão em nós. Se nós demoramos para tratar, ele enraiza, e a Bíblia chama comparação, é como o câncer. O câncer não detectado e não tratado, ele se alastra, ele começa a criar raízes em outros órgãos. E aí, como você sabe, se acontecer metástase e essas raízes se espalharem, o câncer fica muito mais difícil de ser tratado. O mesmo vale para essa questão. Falta de perdão, troca de insultos, se não for resolvido, a Bíblia diz que traz maldição e perdição, se não forem tratados. É algo da gente pensar, não é verdade? Para que nós, no finalzinho desse 2024, se há alguma aresta a ser aparada, eu não estou dizendo que tem, irmãos, tá? Enfim, mas a gente é ser humano, pode ter oportunidade de aparar as arestas. Puxa vida, eu vou resolver. Eu não vou deixar esse ano passar sem procurar aquela pessoa lá do trabalho. Nós tivemos uma rusga dura, difícil, aquele vizinho, aquele amigo, enfim, alguém. E vamos resolver essa parada aí, como diz a juventude. Vamos resolver esse problema. Eu vou pedir perdão de todo o meu coração. E vou procurar não falhar mais com essa pessoa. É isso, o caminho é esse, irmãos, não tem outro. E por último, o perdão e a reconciliação são os únicos caminhos que um autêntico cristão deve percorrer e trilhar. Aquele que verdadeiramente nasceu de novo não pode ter espaço para ira, amargura e ressentimento no seu coração. Em um novo coração não pode haver espaços para coisas velhas. Odres novos, vocês sabem que precisam de odres novos. Que tipo de vinho que você põe dentro? Vocês lembram? Novo. Não é verdade? Odre novo, vinho novo. Quem é o vinho novo? É Cristo. O odre é você. O vinho é Jesus. Então, em um coração que já foi transformado, em um coração que já foi capturado pela graça de Deus, não pode mais haver espaço, irmãos, para as coisas velhas, como por exemplo a amargura, o ressentimento, a falta de perdão. Quando a gente não conhecia o evangelho da graça, Cristo, a gente era assim mesmo, a gente era casca de ferida, pisava no nosso pé, nós pisava nos dois, dava um tapa na cara, dava um rabo de arraia santo, uma voadora gospel, né? Coisa era feia, falava uma besteira, eu falava 50, não, eu não volto para casa com desaforo. Hoje não, o odre hoje é novo, a graça de Jesus alcançou. Claro que estamos num processo, entendo, às vezes não estamos na condição que gostaríamos, mas já não somos mais quem éramos. Então agora tem que ser tudo novo, tem que ser novo. Olha o verso 23 ao 26, ó. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e de lá se lembrar que o seu irmão aqui entenda próximo, tá? Não é só para igreja não, é uma forma geral, relacional. Tem alguma coisa contra você? Deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Então, Jesus está nos ensinando aqui que o caminho é a reconciliação e o perdão. Meus irmãos, quem não perdoa e quem não se reconcilia, infelizmente, vai viver a vida pela metade. Dói no meu coração dizer isso.
E eu conheço tantas pessoas especiais, queridas, gente que tem um potencial para ser usado nas mãos de Deus, um potencial para ser uma esposa, um marido, um filho, um funcionário, enfim, tremendo. Gente que o Senhor salvou para ser realmente luz, mas que por conta dessa dificuldade, está impedindo, está atrapalhando a manifestação da glória de Deus na sua vida. E aí o que fazer? Fazer o quê? Então eu vou viver assim mesmo? Não. Eu quero ser usado. Eu quero ter paz. Eu quero ser alguém realmente novo, um coração novo, regenerado, transformado, como diz a letra da canção. Eu quero poder andar, me locomover, enfim, viver em sociedade e ter paz. Eu quero amar as pessoas. Tem uma música secular, eu não me lembro quem canta, mas ela diz assim numa parte dela: eu não consigo odiar ninguém. Eu achei, até hoje eu não esqueci, eu não consigo odiar ninguém. O cantor fala lá. Nós temos que ter esse pedacinho dessa letra na nossa mente, irmãos. Nós temos que ser pessoas que não conseguem odiar ninguém. Ainda que você faça força para não gostar, ainda que você faça força para odiar, você não pode conseguir. A pessoa faz raiva, é uma mala sem rodinha, meu Deus, ela faz de tudo para você não gostar dela, mas você consegue olhar para ela e consegue ver bondade, consegue ver graça, consegue ver. É assim que o crente tem que ser. Seu marido, meu Deus, que homem tribuloso, santo Deus, Jesus podia voltar para esse homem logo, né? Mas você tem que conseguir olhar para ele com tudo e falar assim: meu Deus, aquela vontade que eu tinha de esganar ele, Senhor, era 24 horas por dia, hoje é só 8 horas, as outras 16, eu não consigo odiar ninguém. A gente tem que alcançar esse nível, irmãos, e a gente só vai alcançar isso obedecendo às Escrituras, porque eu sinto em falar isso, mas eu estou aqui já há quase 11 anos, quantos anos mais estarei aqui com a Elaine? Não sei, mas de repente se eu fico mais 10, eu vou ofender alguém, eu vou magoar alguém, alguma atitude minha vai ferir alguém, vocês de repente vão fazer algo que vão me entristecer, e daí como é que nós vamos fazer? A gente é a igreja do Senhor, a gente precisa se amar, nós somos diferentes, e que bom que somos, e é por isso que às vezes dá problema, porque a gente é diferente, mas acima das nossas diferenças, irmãos, está alguém que nos une, que é o Cristo Senhor, e é por Ele que a gente precisa se amar, é por Ele que a gente tem que dar as mãos, e é por Ele que a gente tem que caminhar firme. A irmã é diferente, o irmão é diferente, pensa diferente, tem atitudes que às vezes não é, enfim, e vai ser, porque ninguém é igual a ninguém. Agora o importante é que Jesus não muda, Ele não muda, quem não tem que mudar é Ele, os outros são diferentes, e vamos orar: Senhor, me ajuda, na diferença, enfim, naquilo que não me agrada, eu olhar para a pessoa e ver que nela há bondade, nela há a tua presença, há uma vida especial ali, e eu vou me esforçar. Eu disse isso no casamento da Andréia, e digo isso em todo o casamento que eu faço: amor não é sentimento, amor é decisão, irmãos. Amar não é sentimento. Tem gente que casa e diz: eu te amo, você é o amor, e separa depois. A Bíblia diz que o amor jamais se acaba. Amar não é sentimento, amar é decisão. A Elaine precisa decidir todo santo dia, ela tem que olhar para mim, ela conhece os meus, se tem alguém que conhece os meus defeitos, não conhece tudo, mas ela conhece boa parte, e ela tem que todo santo dia olhar para mim e decidir me amar, e fazer a melhor comida que ela pode, lavar a roupa da melhor forma que ela pode, eu fazer a minha parte lá em casa da minha. É assim.
muito mais, não por mim ou por ela, mas por Jesus. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória do Senhor. Amém, meus queridos? Chamar os presbíteros aqui à frente. Conclusão, ó. Lucas 7,47, Gisele. Pode ficar de pé, meus irmãos. Para você se esticar um pouquinho, ó. Lucas 7,47. Meus irmãos, olha que palavra linda. Olha que dádiva do céu, que preciosidade. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Por isso afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quanto menos eu sou capaz de perdoar, significa que o nível de amor em mim está baixo. Quanto mais eu perdoo, significa que o amor de Deus está superabundando na minha vida.